Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, falando baixinho aqui, porque estou recuperando aí de um problema na garganta aqui. Quase perdi a voz na semana, mas vamos lá, porque o assunto é importante, o assunto é interessante. Uma briga fora das quatro linhas entre Sport Recife e Vasco da Gama, por causa ainda do adiamento do julgamento que seria nesta quinta-feira, dia 3, passou para quarta-feira da semana que vem, dia 11 de novembro. Tudo por causa da confusão que aconteceu na 35ª rodada do jogo na ilha entre Sport e Vasco, quando o Raniel marcou o gol de empate. Foi junto à torcida do Sport se manifestar, acabou tendo invasão dos torcedores do Sport Recife e o árbitro acabou não dando sequência à partida, que vai, portanto, a julgamento no STJD. E agora tem uma briga muito grande porque o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, acabou transferindo o julgamento para a semana que vem, adiamento que foi aceito, né? E Piacente recebeu as felicitações, os parabéns do Sport Recife e a contrariedade do Vasco da Gama, que não gostou nada desse adiamento. Falo sobre isso a partir de agora. Antes, o recado da KTO, pessoal. Você vai no site da KTO, aqui ó, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, usa o código Paulinho aqui para receber 20% de bônus. Tem Copa do Mundo, começando agora em novembro, dia 20, a Copa do Mundo, e a KTO tem o bolão da Copa. Você aposta R$5 e concorre a R$500 mil de free bet. Vou repetir, $500 mil. R$500 mil, até R$500 mil de free bet. R$5 a aposta. KTO.com, vai lá, te inscreve na KTO, faz teu depósito, usa o código Paulinho e aposta aí no bolão da Copa do Mundo. Vamos lá. Olha aqui, ó. O Sport Recife, ele está foi denunciado em 3 artigos. O principal deles, e mais perigoso para o Sport Recife, é o 205, que diz: impedir o prosseguimento de partida por insuficiência numérica intencional de seus atletas, não foi o caso, ou por qualquer outra forma. Aí sim, multa de 100 a 100 mil e perda de pontos em disputa a favor do adversário. Então, se o Sport perde no julgamento, os pontos vão para o Vasco da Gama, ok? A entidade de prática desportiva, minha voz não está legal, fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovada, causada ou provocada por sua torcida, que é o caso aí desse jogo do Sport contra a equipe do Vasco da Gama. Já vou passar os outros 2 artigos que são menos trágicos, digamos assim, para o esporte. Antes disso, eu quero resgatar aqui uma frase que disse o Rodrigo Guedes, ele que é diretor jurídico do Sport Recife, a partir do momento em que o procurador-geral do STJD, o Rodrigo Piacente, acabou transferindo o julgamento, teve a nota oficial do Vasco da Gama, o Vasco se sentiu prejudicado, disse que o adiamento era infundado. Aí, o diretor jurídico do Sport Recife, Rodrigo Guedes, disse que foi importante a transferência para não interferir na última rodada. E abre aspas aí para o Rodrigo Guedes, ele diz o seguinte: não iremos admitir uma forma rasteira de buscar a classificação, fecha aspas, para o que disse o Rodrigo Guedes, aí, diretor jurídico do esporte. Outros 2 artigos aqui que o esporte foi denunciado. O 211, que na verdade é multa de 100 a 100 mil e interdição do local, a ilha está interditada, então nenhum problema para o esporte aqui, claro, pode pegar aqui muitos jogos de suspensão, mas de qualquer forma, nesse momento, a ilha está fechada. E o artigo 213, que é multa de 100 a 100 mil, certo? E aí a perda do mando de campo de 1 a 10 partidas. Mas repito, o esporte é o pior, para o esporte é o 205, que tem a perda dos pontos a favor do Vasco da Gama. Bom, vamos lá, pessoal. A classificação atual apresenta Cruzeiro 75, Grêmio 65, os 2 já classificados para a Série A do ano que vem. O Bahia tem 59, Vasco 59, Ituano 57 e Sport 56. Muito bem, digamos que o Vasco perca no domingo em Itu o jogo para o Ituano. Porque se o Vasco empatar a partida, independente de qualquer outro resultado paralelo, ele vai a 60 pontos e garante a vaga, o acesso. Aí não interessa o julgamento, se vai ganhar o julgamento, vai perder, não interessa. O Vasco joga pelo empate. Mas digamos que o Ituano vence o jogo. Vou botar aqui, 1 a 0 para o Ituano.
e o Sport ganha de goleada seu jogo, certo? Foi isso aí? Confirmando o Sport, quem é a produção? É Vila Nova e Vasco? É Vila Nova e Bahia, Ituano e Vasco? Vila Nova e Goiânia. Ah, é Vila Nova e Sport. E o Bahia pega quem? Vamos ver aí, ó. A produção tá aí vendo o jogo, tá difícil pro CRB. O CRB fora. O CRB fora. Então, ó, Ituano e Vasco, CRB e Bahia e Vila Nova e Sport. Então eu vou colocar aqui, né, pra gente projetar, 1-0 pro Ituano e 5-0 pro Sport Recife, tá? Contra o Vila Nova lá em Goiânia. Vamos lá. O Ituano venceu o Vasco, foi para 60. Não estou nem botando o jogo do Bahia aqui, tá? O Sport vai a 59 e o Vasco 59. O importante é que o Vasco estaria fora, certo? Perdeu o jogo pro Ituano, está fora, o Ituano está classificado, deve ir, será o Bahia ou o Sport Recife com a 4ª vaga para a Série A, certo? Até aí tudo bem. Bom, termina o campeonato assim, digamos. Vou botar que o Bahia perdeu, por exemplo. Tá, beleza. O Bahia perdeu, mas ganha de vaga aí. Bom, aí vamos para o julgamento, na quarta-feira. Aí no julgamento, o STJD julga procedente a petição do Vasco e dá ao Vasco os pontos da partida contra o Sport. Julga que o Sport realmente foi o culpado pela invasão dos seus torcedores e, consequentemente, pelo adiamento da partida, pelo encerramento da partida antecipado. O que acontece? O Vasco ganha por 3-0. Aí a classificação ficaria assim: Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Ituano. O Vasco ganharia a vaga no tribunal. O Sport, o Rodrigo Guedes achou importante adiar para a semana que vem. Talvez para pressionar o Vasco. Talvez seja isso. Porque se o Vasco perder em campo, mesmo que, juridicamente falando, o Vasco ganhe do tribunal, né? Na lei, na frieza da lei, no papel ali ganhou, sempre vai ficar marcado assim: ah, viu? O Vasco perdeu em campo, subiram o Vasco no tapetão. Não vai ser dito isso? Talvez o Sport tenha forçado o adiamento do julgamento para a semana que vem, justamente por essa questão, para colocar pressão no STJD. Uma pressão psicológica, na verdade. Certo? Não técnica, psicológica. De novo, o Vasco perde para o Ituano garante a vaga, Vasco fica fora do acesso, aí ganha no tribunal na quarta-feira, aí o Vasco subiu o Vasco. Vai ficar sempre aquela, aspas, aquela dúvida no ar. Será que deram uma força para o Vasco da Gama? Vamos saber agora, primeiro, domingo, o que vai acontecer nos jogos entre Ituano e Vasco, Vila Nova e Sport, CRB e Bahia. Para que na quarta-feira, dia 11, se o julgamento realmente vai ter alguma validade ou não. É isso aí. Tá da voz aqui porque não tá legal. Tchau.